Olá, meus queridos e queridas, que Deus abençoe você grandemente. Eu quero um pouco do seu tempo agora, que aqui quem fala é o seu amigo, pastor Arlon Eder, mas eu quero que você separe esse tempo para você ouvir aqui sobre a natureza da fé. Lá no capítulo 11 do livro de Hebreus, a Bíblia fala a natureza da fé. Eu quero ler aqui esse capítulo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se aparecem. No versículo 4, a Bíblia diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Ele subiu aos céus, né? Diretamente, sem passar pela morte. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. No versículo 8, né, nós estamos lendo o capítulo 11 de Hebreus, agora o versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam essas é, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando-os, os egípcios foram tragados de todo. Versículo 30. Pela fé,
Ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio dos mortos. Por meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Continuando, ele diz no versículo 38: Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior no nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que coisa extraordinária, hein? Isso é o poder da fé. Isso acontece na vida dos que têm fé, dos que entendem que devemos viver pela fé, buscar ter fé, crer em Deus, crer naquele que cumpre promessas, naquele que é o realizador de impossíveis, de improváveis, de impossibilidades. Então essa é a natureza da fé. Por homens acreditar e ter fé em Deus, eles enfrentaram situações e venceram. Fizeram coisas que outros não fizeram porque tinham fé e tiveram bom resultado, bons testemunhos. E hoje estão na glória porque tiveram fé. A fé muitas das vezes vai contrária à natureza. A fé muitas das vezes ela exige que a gente feche os olhos natural, deixa de reparar o visível e passe a viver o invisível. A fé é o fundamento. A fé é o firme fundamento. A fé é a base de tudo. Então pare de dizer que você não tem fé e use a fé que você tem. Para de dizer que Deus não te ouve e use a fé que você tem. A sua fé precisa ser do tamanho de um grão de mostarda, que já é o suficiente para que você agrade a Deus e que Deus mude a sua vida de patamar. Eu gostaria que você preparasse agora um copo com água. Você vai pausar esse áudio, vai preparar um copo com água e nós vamos orar. E quando você beber desta água, você vai ter clareza, entendimento e fé. E Deus vai te abençoar com esta palavra. Senhor Deus e Pai querido, eu faço uma oração em favor de todos que se sentem sem fé, que pensam não ter fé, que acha que a fé é algo distante ele e ela ter. Mas, meu Pai, a fé é que nos justifica, que nos abençoa, que nos fortalece. A fé é a base de tudo na nossa vida. E se não tivermos fé, é impossível agradar a Deus. E não agradando a Deus, é impossível que os milagres, o patamar da nossa vida mude. Então faz essa pessoa entender, Pai, a natureza da fé. Se ela crê, meu Deus, que o Senhor criou todo o universo, sem nunca ela ter estado no dia da criação de tudo, ela tem fé. Então essa mesma fé que esta pessoa crê que o Senhor criou o universo com a palavra que saiu da sua boca, então, meu Deus, que ela use essa fé para crer que ela vai ser curada, que vai ser abençoada, que vai ser liberta, que as portas financeiras se abrirão. A mesma fé que eu creio em Deus, eu venho usar esta fé para crer que o Senhor fará na minha vida o que eu venho pedindo e clamando em todas as minhas orações. A fé é isso, é crer naquilo que se espera, é estar certo, convicto de fatos que não se veem, mas que é fato, é uma verdade. Então, viva da fé. Pai, consagra, santifica, abençoa cada molécula e partícula desta água. E quando essa pessoa beber desta água, ela se encha de fé. Como o Senhor disse, quem tem sede, vem a mim e beba. E desta água que eu lhe der, quem tomar, nunca mais tornará a ter sede. No seu interior fluirão rios de água viva. Que a partir de agora, no interior de cada um de nós, venha fluir rios de fé, rios de água viva. E não venha se esgotar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Beba desta água e receba a fé. Amém. Deus te abençoe. Esse amigo que vos fala é o pastor Arlon Éder. Mais que um amigo, um irmão. Se você chegou até aqui, eu peço a você que se inscreva no canal, lá no YouTube, coloca a palavra de Deus ao seu coração. Se não achar assim, você coloca Pastor Arlon Éder e você vai achar o canal. Se inscreva no canal, que semanalmente vamos ter ali uma palavra de Deus ao seu coração. Deus abençoe e compartilhe esta oração, esta palavra, com todos que você vê que pensa não ter fé, que não sabe o que é fé.